Tudo bem, gente? A graça e a paz a todos. Esperar os nossos pequeninos sair. Enquanto eles saem, se você puder abrir sua Bíblia aí em 1 de Pedro. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Quero trazer alguns aspectos aqui dentro desse capítulo. Nós vemos hoje, gente, nesse mundo pós-moderno, né, muitos tipos de fé. Tá? Eu não quero aqui criticar nenhuma, tá? Mas eu gostaria de, na verdade, talvez corrigir alguns desvios quando a gente fala em fé. Tá? A Bíblia ela fala, né, e nos convida a ter um determinado tipo de fé. Tá? Talvez de maneira um pouco mais prática, né? A gente vê, né, e não está errado isso, tá? Pessoas tendo fé de que dias melhores virão. Talvez você tenha fé, né, de que seus sonhos serão realizados. Talvez você tenha fé de que você vai ter sucesso na vida, né? E aí é onde eu digo que nós temos muitos tipos de fé. Tá? As pessoas estão crendo em muitas coisas. E quando a gente olha para os termos bíblicos, né, para as Sagradas Escrituras, eu não estou criticando, tá, gente? Quem está tendo fé nos sonhos, quem está tendo fé em dias melhores, eu não estou criticando isso, tá? Fé no sucesso profissional, fé de que amanhã as coisas vão melhorar. Eu não estou aqui sendo um adversário desse tipo de fé. Mas eu queria te convidar a pensar no tipo de fé bíblica. Por quê? Porque se a gente tem um desvio da nossa fé no Senhor Jesus em relação a coisas, a gente incorre no seguinte problema. Vocês sabem disso, tá? Eu não quero aqui ser, né, nenhuma pessoa do mal na sua vida, né? Mas vocês sabem que nem todos atingem os seus sonhos. Isso é só você fazer uma breve estatística da vida, você vê que tem muitas pessoas que não atingem seus alvos. Isso é fato, isso é um fato, não é só uma vã filosofia. Tem muitas pessoas que vivem buscando algumas coisas e não atingem ela, né? O sucesso profissional, enfim, aquele sonho que ela tem. E o problema de tudo isso não é não atingir, porque talvez Deus tenha outros propósitos para nós como indivíduos. O problema é a gente ter fé na nossa felicidade própria, e quando ela não acontece, a gente põe na conta do Senhor Jesus. Porque a gente fala assim, Senhor, eu fui à igreja. Senhor, eu orei. Senhor, eu... Então são desvios que a gente tem às vezes na nossa fé, de que a gente busca o nosso próprio bem-estar, a gente olha para o nosso umbigo e fala assim, vou ter sucesso, vou alcançar, vou conseguir, vou... E de repente você no caminho, né, a gente no caminho, né, todos nós sofremos derrotas no meio do caminho. Nem tudo aquilo que a alma do homem sonha, ela vai atingir, até porque não são ilícitas, propriamente dito, mas talvez não esteja no coração de Deus para nós. Como aquela história de muitas vezes tem gente que quer ser rico, mas não quer trabalhar para isso. Então, assim, não é nenhuma questão religiosa, não é uma questão de fé, é uma questão de causa-consequência. E tem muita gente vivendo nessa situação, querer ser rico, mas não quer trabalhar. Então, eu gostaria de corrigir um pouquinho esses desvios, gente, do que a Bíblia fala. Então, eu vou me ater aqui, né, ao texto bíblico de 1 Pedro. Pedro vai nos convidar a isso, ele vai fazer toda uma montagem nesse capítulo 1 em cima dessa questão da fé. Antes que você talvez comece a tomar conclusões erradas, a fé mais preciosa que tem, gente, é a fé no Filho, é a fé em Jesus. Então, talvez, para aquilo que nós estamos buscando como sonhos para a nossa vida, nós primeiro depositamos a nossa fé no Filho. Nós sabemos que das boas mãos do Senhor Jesus, o texto de Hebreus 11 diz que Ele é galardoador, ou seja, um Deus recompensador daqueles que o buscam. Na verdade, sem fé, vai dizer o início desse versículo, né, que é Hebreus 11, 6, é impossível a gente agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que tudo vai dar certo. É isso que diz lá o texto? Creiam que Ele existe. E então esse Deus, no qual nós cremos que Ele existe, na sua obra redentora, Ele se tornará um galardoador na nossa vida.
Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes nós estamos usando, eu sei que esse termo é um pouquinho forte, tá? Às vezes eu oro algumas palavras nesse sentido. Nós usamos Deus como uma espécie de prostituta. Tá? Nós precisamos dele para alcançar um prazer momentâneo, terreno aqui nessa vida. Então a gente se deita com ele nos satisfazendo, a gente então segue a nossa vida, né? Tá pago, né? Tá tudo certo, é como se fosse uma transação financeira para com Deus. E eu quero hoje conversar um pouquinho sobre isso. Não é esse tipo de fé que a Bíblia nos convida. E talvez seja isso o motivo de frustração e até mesmo de desvio, né? Apostasia da fé de muitas pessoas. Elas vieram até Deus porque elas queriam algo desse mundo terreno aqui. E não é tudo bem começar desse jeito, tá, gente? A gente às vezes começa um pouco manco, um pouco, né, meio sem saber quem é Deus, a gente vai tateando a fim de encontrá-lo. Tudo bem como a gente começa. Só que a gente precisa tomar cuidado. Quem é o alvo da nossa fé? Quando você pensa em fé, nós estamos pensando nos nossos próprios prazeres momentâneos, para a gente alcançá-los, e por isso nós nos aproximamos de Deus, ou nós temos fé na obra da cruz, na obra redentora, naquilo que Jesus fez. A fé mais preciosa é a fé no Filho, o Filho que foi enviado. Então eu tenho uma comunhão com o Filho. Eu estou rendido e reconheço o meu estado pecaminoso, de necessidade de um Salvador e de redenção. E a partir desse relacionamento, um Deus galardoador, Ele pode me abençoar com toda sorte de bênçãos. Davi diz no Salmo 23 que bondade, vocês sabem que é ação em fazer, não é só benignidade. Eu posso ser benigno com você, mas jamais bondoso. Eu posso ter muito pensamento bom a teu respeito, mas jamais agir em favor disso. E o Salmo 23, Davi está dizendo assim, bondade e misericórdia. Ou seja, Deus é um Deus de atitude, de ação. Ele não só é benigno, Ele não só pensa coisas boas a nosso respeito, mas Ele também age nesse favor. Só que eu preciso entender, né? Paulo vai dizer em Romanos que o Senhor não negou nem mesmo o Filho. O que mais Ele não nos daria por causa da fé nesse Filho? Então eu quero hoje tentar corrigir um pouquinho essa rota, né? Talvez a gente está colocando a carroça na frente dos bois. A gente está buscando coisas dessa vida passageira, terrena, né? Estamos usando o Senhor, estamos esperando o Senhor só para mover essas águas, a gente ser curado e obrigado, valeu, eu tenho a minha vida para viver. Né? Esses dias até estava vendo alguma coisa num vídeo, né? O que importa é a sua felicidade. E embaixo estava assim, assinado Satanás. Porque é isso que o antropocentrismo está pregando. Tá? As propagandas que você vê, os outdoors, enfim, gente, tudo que está te rodeando em relação à mídia, se eu fosse resumir, ela está dizendo isso para você, o que importa é a sua felicidade. E quem está assinando isso é o próprio capeta. Tá bom? Porque não é, a sua felicidade não é que ela não seja importante para Deus, ela é, a minha e a sua felicidade. Acontece que ela não está acima de qualquer coisa. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós temos como alvo da nossa fé o Senhor Jesus. E por Ele ser alvo da minha fé, de eu acreditar na sua obra redentora, na sua bondade, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo. Então eu posso esperar o cumprimento dos planos dEle para a minha vida. Isso é uma vida de dependência para com o Senhor. O que passa disso, gente, eu e você estamos tentando viver de maneira independente. Nós estamos buscando os nossos sonhos e não os de Deus. E Pedro vai deixar isso bem claro. 1 Pedro, a gente vai andando aí fazendo uma leitura pública, tá bom, das Escrituras. Diz assim, ó, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo é o enviado, tá? Aquele que teve contato com o Senhor e foi enviado para falar das boas novas. Tá? Escreva essa carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros. Olha como é que Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai amarrar, na verdade toda a carta, a gente não vai conseguir andar nela inteiro, tá? Mas ele começa falando assim, olha, vocês que estão vivendo nas regiões, eu vou ler aqui, tá? Hoje é a atual região da Turquia, tá? Estrangeiro nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Hoje é a atual Turquia, tá? São regiões pertencentes lá à Turquia. Pedro está olhando para esses irmãos e dizendo, vocês que estão, se fosse hoje, né? Espalhados pelas regiões da Turquia, aonde não era assim naquele tempo, tá, gente? Nesse tempo nós estamos debaixo do Império Romano. Mas hoje, se vocês estão vivendo debaixo, assim, daquela pregação de Maomé, um islamismo exacerbado, vocês vivem nessa terra como estrangeiros. Então isso já começa, Pedro começa a convidar os leitores da sua carta a pensar
nessa ideia de que não são os meus sonhos realizados aqui na terra. Você só é um estrangeiro. A Bíblia vai usar muitos aditivos, né? Fala que nós somos peregrinos nessa terra, estrangeiros. Há outras que falam que nós somos concidadãos dos céus, ou seja, lá é a nossa pátria. Portanto, aqui há outros apóstolos que vão dizer que nós somos embaixadores de Cristo, então estamos numa terra que não é a nossa pátria real. Então tudo isso mostra, gente, esse contexto de Escrituras de que aqui não é o nosso lugar. Pedro está convidando o seu leitor a dizer assim, olha, eu fui enviado pelo Senhor Jesus Cristo para dizer a vocês que vocês não são desse lugar aqui. Vocês só estão de passagem. Vocês só são estrangeiros nessa região onde vocês estão morando. Então vocês precisam tomar cuidado, e Pedro vai entrar nisso, né, com relação à fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Porque se ela desviar, se vocês começarem a pensar no Senhor como uma espécie de abençoador para essa vida momentânea, e aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, vocês vão ser os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança em Cristo é limitada somente a essa vida aqui, e começa aqui, tá, gente? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então Pedro vai continuar dizendo o seguinte, Deus o Pai, verso 2, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então aqui fala de uma espécie de chamado do Senhor. O Senhor nos viu antes mesmo da gente nascer, tá? Fala, o Senhor os conheceu de antemão, né? Aí Pedro diz que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Algumas versões falam que sejam multiplicadas a graça e a paz. Eu toco aqui de novo nesse tema que eu julgo importante, tá, gente? Graça, ela não é só um favor imerecido de Deus, ela não se resume a isso. Tá? A graça é um favor imerecido de Deus, mas não se resume a isso. Porque se ela se resumir a isso, a gente sempre vai estar nessa graça chamada de graça barata, que é Deus resgata o homem, mas a gente vive no ciclo do pecado, e como a graça perdoa mesmo, está tudo bem. Pedro está convidando assim, olha gente, que a graça e a paz, elas sejam multiplicadas, elas aumentem na vida de vocês. Ou seja, uma vez que vocês foram resgatados de uma vida, né, de muitas imoralidades, que essa graça possa crescer a tal ponto que ela seja capacitadora na vida de vocês, a fim de trazer transformação. A fim de que vocês agora possam, na verdade, ser empoderados por essa graça para vencer essa vida pecaminosa. Então, que vocês cresçam na graça. Por isso que muitas das cartas do Novo Testamento é que a graça e a paz sejam multiplicadas, que vocês cresçam. Algumas só dizem, né, graça e paz. A gente aqui tem esse cumprimento, né, graça e paz. Ou seja, cresça nisso. Não deixe mais o pecado te dominar. E a ideia da paz, eu sei que o homem pós-moderno, né, ocidental que nós moramos aqui, para nós paz, ela se limita, tá, simplesmente à ausência de guerra. Todo mundo aqui quer sombra e água fresca. Em outras palavras, paz. Muitas vezes o texto bíblico não se refere a uma paz nesse sentido. Tá? A paz, ela na verdade tem a ideia de trazer vitória sobre os nossos inimigos. Paz não é ausência necessariamente de guerra, mas é o vencer os inimigos. Não, você está doido? Não. Paulo diz assim aos romanos, porque o Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Tem uma coisa errada, não tem? Um Deus que quer sombra e água fresca, como é que ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés? Então é um Deus de guerra. E Deus está dizendo assim, eu tenho vitória sobre os meus inimigos. Então há um conceito judaico, né, o shalom, ele traz muito carregado, vem muito carregado com essa ideia. Não é só a ausência de guerra, é guerra, mas eu vou vencê-la. Na minha guerra contra o pecado, é isso que Pedro está dizendo, nós vamos vencer, porque nós vamos ser capacitados nessa graça que nos está sendo multiplicada. Então, graça e paz, vitória sobre o nosso inimigo, ou sobre os nossos inimigos. Entra no segundo ponto aí, esse é o primeiro ponto, é uma introdução que Pedro faz no capítulo 1, então falando sobre essa ideia, né, de que somos estrangeiros, não somos daqui, a necessidade de crescer em graça, ou seja, caminhar sobre o pecado e também em paz. E agora ele vai entrar sobre isso que eu estava dizendo agora há pouco, essa questão da nossa fé. Ele diz o seguinte, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Todos nós um dia, não sabemos explicar ao certo como isso aconteceu,
Porque isso não é uma obra, né, do pastor, da igreja, isso é uma obra do Espírito Santo dentro de nós nascemos de novo. Naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, ele fala assim, Nicodemos, né, sobre o nascer de novo, né, e Nicodemos, poxa, eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe. Não tem nada a ver com isso. O Nicodemos, assim como você não sabe de onde o vento vem, para onde ele vai, você não consegue na sua teologia, em toda a sua inteligência, dizer como que alguém nasce da água e do Espírito. Tá? E se nascer de novo, gente, em algum momento, talvez num culto, talvez na sua casa, talvez uma caminhada, algo penetrou no seu espírito e você sentiu, né? Você pode ter chorado, você pode talvez ter sentido algumas emoções, ou talvez não, mas algo estremeceu dentro do seu espírito e você sentiu a necessidade de um Salvador. Eu costumo dizer de maneira bem prática, tá? Eu sei que nem sempre isso acontece, mas isso acontece muitas vezes. É você começar a fazer parte de um corpo, de uma igreja, e você sente aquela necessidade urgente de ir para o batismo nas águas. Você fala assim, cara, eu quero batizar. Dentro de você já aconteceu um batismo, que é esse novo nascimento. É o batismo em Cristo. O seu espírito já nasceu de novo. Então agora você quer expressar ao mundo, ao corpo, ao império das trevas, você quer fazer uma declaração pública de que você está morrendo para o pecado e nascendo de novo. Talvez sua experiência foi mais intensa, talvez um pouco menos, não importa. Mas você nasceu de novo. Esse é o nascer de novo. Você entendeu a necessidade de um Salvador. Mesmo você sendo alguém politicamente correto, suas contas em dia, alguém que não minta, que não adultere, que tem, enfim, não roube ninguém, tem seus negócios certinho, todos nós pecamos. E um dia nós sentimos essa necessidade desse Salvador. O Espírito de Deus, ele nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Então nós nascemos de novo. Isso que Pedro está dizendo. Isso só foi possível por causa de uma coisa. Por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Se não houvesse a ressurreição do Senhor Jesus, nós ainda estaríamos no pecado de Gênesis, o pecado original de Adão. Não tem como haver vida, né? Nós cantamos aqui que só há vida em ti, mas porque Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, ele traga, né? Há um texto em 1 Coríntios que diz que tragada foi a morte, né? Pela vitória do Senhor Jesus. Aonde está agora a tua força, né? Os teus grilhões, ó morte? Onde está a tua vitória? Então nós podemos agora nascer no Espírito de novo, e é por meio do Espírito que a nossa alma começa um processo de conversão. Essas, às vezes, descargas que o Espírito Santo descarrega no espírito do homem, vai nos convencendo das nossas pecados na alma, dos nossos egoísmos, talvez de coisas que a gente pratica como pecado e às vezes nem vê. Mas o Espírito, essa guerra começa a acontecer dentro da gente, porque nasceu o Espírito do homem. Por isso, né, há alguns filmes, né, e o pessoal de Hollywood brinca, né, é o anjinho de um lado, aquele demôniozinho do outro, e você está ali, né, faço ou não faço. E quando a gente erra, aquele sentimento de culpa nos invade, né, aquela tristeza, na verdade. É o Espírito de Deus te conduzindo ao arrependimento. Então, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, nós nascemos de novo, tá? Isso é possível a partir aí da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. E Pedro continua dizendo o seguinte, ó, então agora, ou seja, uma vez que isso aconteceu, que nós nascemos de novo, isso só foi possível mediante a ressurreição do Senhor, nós temos uma viva esperança, gente. E uma herança, ou seja, agora ele está projetando algo para o futuro. Uma herança imperecível, então, você sabe, imperecível não perece, tá? Não vai estragar. Tá? Como as coisas dessa terra, tá vendo? Olha os links que Pedro vai fazendo. Vocês são estrangeiros, vocês não são daqui, vocês precisam crescer em graça, em paz, vencer o pecado, é uma graça capacitadora, você nasceu de novo mediante a ressurreição de Jesus, você agora tem uma viva esperança que vai culminar, vai ter um resultado lá no final, que é uma herança que não tem nada que estraga isso, ela é imperecível, ela é pura, ela é imaculada, que não muda. Gente, vocês acham que as coisas desse mundo aqui mudam ou não? Toda hora. Se você pegar de 2018 para cá, 2019 para cá, quantas coisas foram aceleradas, quantas vidas foram mudadas, né? Mediante um evento aí mundial que nós tivemos. Você imagina, tenta projetar, gente, para os próximos 5 anos, se a gente tiver o mesmo nível de aceleração que nós tivemos nos últimos 5. Vocês acham que esse equipamento que está no bolso de vocês vai ou não vai estar implantado no seu corpo? Vai, meu amigo. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora.
guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, olha só, é por meio da fé, gente. Assim como um dia aquela serpente de bronze, ela foi erguida no deserto, naquela situação de Moisés, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze ficaria curado. E importa que a gente também olhe para a cruz de Cristo. Ele vai dizer, por meio da fé, Deus nos convida a caminhar pela fé. É pela fé, gente. Muitas pessoas às vezes perguntam, não, por que a gente não vê Jesus? Por que eu não estou dizendo que isso seja impossível, tá? Nós temos testemunhos e relatos de muitas pessoas que estão vendo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está se revelando a ela neste mundo físico. Tá? Não estou dizendo que isso é uma impossibilidade, mas o Senhor convida a sua igreja a caminhar por fé. Nós andamos por fé. Fé nesse firme fundamento que é o Senhor. Lembra da pergunta de Tomé? Quando Tomé, eu só vou crer se eu ver, e quando ele vê de fato, o Senhor Jesus fala assim, olha Tomé, você viu, legal, mas mais bem-aventurados são aqueles que vão crer, ou seja, eles vão andar por meio da fé, mas sem ver. Eu particularmente acredito que existe uma espécie de recompensa, de galardão, associado a todos nós, queridos, que caminhamos exclusivamente pela fé. Somos desafiados a caminhar e a crer nesse Salvador, que nós não somos os apóstolos enviados. Nós não fomos testemunhas oculares daqueles fatos que ocorreram por volta do ano 30 até o 33 da nossa era. Mas nós ouvimos os relatos, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, que vai nos impulsionando a desenvolver essa fé. Deus os protege, por meio dessa fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então, gente, a obra redentora de Cristo, ela só se consuma no seu segundo advento. Seu primeiro advento, ele abre esse parênteses, onde nós, e esses 2000 anos de história, até Jesus voltar, somos convidados a andar por meio da fé nele. Eu e você estamos salvos? Sim, por meio da fé. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Tá? Nós somos salvos por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o meio pelo qual isso acontece é fé. Nós cremos naquela obra redentora. Então mudamos de vida. Ok? Mas ela só se consuma, ou seja, a obra de redenção, e assim como Jesus ressuscitou dos mortos, todos aqueles que creem no Senhor também ressuscitarão, se consuma no fim dos tempos, por ocasião do retorno de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, por exemplo, o arrebatamento da igreja acontecesse hoje, os mortos em Cristo, eles ressuscitam todos, ou seja, eles estariam num corpo glorificado igual de Jesus. Os vivos que ficarem por ocasião desse evento, eles seriam transformados também num corpo incorruptível, tá? E nós agora estaríamos todos junto com o Senhor nos ares. Ou seja, a obra de redenção, ela finda. Então, até que esse dia chegue, até que isso aconteça, nós somos convidados a caminhar pela fé. É isso que Pedro está dizendo. Ela vai ser revelada, totalmente revelada, consumada, terminada na volta do Senhor Jesus, no fim dos tempos. O verso 6 diz, então, irmãos, tendo isso em vista, há uma conexão aí, portanto, diz a minha versão aqui, alegrem-se com isso. Por isso que a alegria, ela não está resumida a um sentimento. A alegria, ela é muito mais que um sentimento, gente. A alegria, ela é uma atitude. Por causa da esperança viva que está dentro de nós. Por causa do desdobramento do plano de salvação, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, Eu estou falando da primeira ressurreição, então a gente não vai entrar muito aqui em termos escatológicos, porque depois tem a segunda, que é a ressurreição dos ímpios, tá? O povo judeu entendeu que haveria uma ressurreição de mortos, mas você vê pelo contexto, da primeira aliança, eles achavam que tudo isso aconteceria no mesmo instante. Quando você lê Apocalipse 20, você vê que está separado isso, pelo menos, tá? Aí depende do ponto de vista de cada um, mas por pelo menos 1000 anos, pelo menos, tá? 1000 anos, que seria um milênio de Cristo. Mas essa é outra conversa para uma outra hora. Então, alegrem-se com isso, ainda que agora, olha só, gente, o contraste que Pedro vai trabalhar. Ainda que agora, por algum tempo, ou seja, é momentâneo, é só um espaço dentro do Cronos, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Gente, pergunta ao texto, elas quem? Interpretação básica de texto. As provações. Eu já disse aqui, acho que algum domingo de manhã, a única oportunidade que você está tendo neste mundo,
e no mundo por vir de ser alguém perseverante é agora. Depois que Cristo voltar, ou que você partir desta vida, você não vai ter mais essa preocupação. Tá? Você não terá mais essa oportunidade. A perseverança para mostrar-se uma fé, e aí é onde eu começo a tocar naquilo que eu disse no começo, vocês lembram? Se ela é autêntica. Bom, se Pedro está falando que existem provas que o Senhor nos coloca para mostrar se a fé é autêntica, então existem muitas fés no nosso meio que são fake. Ela não é autêntica. Ela está fundamentada em coisas instáveis, em coisas passageiras, nos meus sonhos, nas minhas realizações pessoais, no dinheiro desse mundo. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Então Pedro está dizendo assim, olha, gente, eu quero que vocês se alegrem, porque vocês vão passar por muitas provações. E essas provações, elas vão mostrar se a fé no Senhor Jesus que nós temos, ela é autêntica. Tá? E eu não queria traçar esse paralelo, porque pode parecer um pouco distante da sua realidade, mas nós estamos falando aqui de um povo que está sendo massacrado pelo Império Romano. Nós estamos falando aqui de Coliseu. Nós estamos falando aqui de morte com óleo quente, na fogueira, crucificações. Inclusive o próprio Pedro, o final da sua vida, vai ser crucificado de cabeça para baixo. Nós estamos falando aqui de decapitações. Ok? Nós estamos falando de mortes horrendas. O Império de Roma, que a tudo esmagava, né, implacável na sua perseguição para com os cristãos. Então nós estamos falando simplesmente de não realizar sonhos pessoais. Não sei se vocês conseguem entender a distância que nós estamos desse texto aqui. Pedro está dizendo assim, irmãos, óleo quente, fogueira, crucificação, o Coliseu, a morte por gladiadores ou pelos leões, a fome, tudo isso que nós temos, as privações, estão vendendo as propriedades e Roma está tomando, tudo isso que nós estamos sofrendo aqui, assim, alegrem-se, irmãos. Nós agora temos uma viva esperança dentro da gente. Sabe, há uma herança para nós que não está aqui, no que estão tomando da gente, está lá em cima. Essa herança ela é imaculada, ela é pura, ela não perece, não tem como alguém tomar, nem Nero consegue tocar nela. Nem, se fosse na época de Nabucodonosor, não consegue tocar nela. Nem o anticristo que há de vir conseguirá tocar nessa herança. É isso que Pedro está dizendo. E essas provações, elas, né, vou usar o termo aqui, elas vão mostrar se a fé que vocês têm no Cristo ressurreto, ela é autêntica. Olha só, gente, como é que Pedro vai desdobrando o texto. Ele vai dizer o seguinte, assim como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pedro está traçando a seguinte ideia, gente, as provações estão provando a fé de vocês. Veja, vou fazer um comparativo. Assim como o fogo ele prova o ouro, o Senhor também está trazendo provações que está purificando, que está provando a sua fé. E entenda, a sua fé ela é muito mais valiosa. Você sabe que o ouro é o metal mais precioso que tem. A fé de vocês é muito mais valiosa com isso. E se essa fé que vocês têm em Cristo Jesus, que é a fé mais preciosa, a fé no Filho, ela for autêntica, isso na verdade vai trazer resultado de glória, louvor e honra ao próprio Senhor. Porque o Senhor não está procurando uma fé passageira. O Senhor Jesus não está procurando uma fé, como eu disse agora há pouco, né, uma espécie de prostituta que dá prazer ao homem, né, então eu sou o seu Deus, consegui meu prazer, tchau Deus, valeu, né, vou viver os meus sonhos, vou viver a minha felicidade, vou viver a minha, né, esse minha, meu, isso é preocupante, gente, isso fala muito do nosso egocentrismo. Ou seja, essa fé realmente autêntica no Filho, diante de muitas provações sendo provada, mas se mantendo firme na caminhada, o Senhor está dizendo assim, essa fé aí é autêntica, ela vai dar glórias ao Senhor. É essa fé que o Senhor está procurando. É esse tipo de fé que Jesus está, de fato, esperando quando Ele voltar. Abre comigo em Lucas 18, depois a gente já volta aí, tá? Lucas 18, eu sei que alguns chamam, né, de a parábola aí do juiz iníquo. Eu prefiro ver por um outro ângulo, tá? Parece que a viúva é mais persistente que o juiz na sua iniquidade. Mas vamos lá. Lucas 18 diz assim, tá? Apesar da parábola trazer muitas verdades, tá? Eu vou me ater à preocupação que Jesus está tendo em contar ela.
O texto diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe como deviam orar sempre e nunca desanimar, ou seja, perseverar na fé, manter firme ali, ok? Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: eu não temo a Deus, eu nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou-lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aqui é a preocupação do Senhor Jesus, tá? Aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Gente, a resposta implícita a essa pergunta é qual? Sim, Deus vai fazer justiça. Se um juiz que não teme a Deus e que é iníquo está dando a sentença em favor dessa mulher, o Deus que é justo, verdadeiro e soberano vai dar a sua sentença. Ele vai continuar a adiar a sua resposta mediante a persistência? Não, ele vai responder. Mas agora Jesus diz o seguinte no 8, eu afirmo que ele lhes fará justiça e isso será rápido. Mas a minha preocupação é, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Jesus aqui não está questionando ou colocando em xeque o justo juiz, que é o Pai, que vai julgar, e nem quanto à velocidade desse julgamento. Ele já disse que vai e vai fazer rápido. A questão é se a gente está perseverando. A preocupação que estava no coração do Senhor Jesus nessa época aqui, quando ele disse isso, e acredito que isso se estenda a nós, mas quando eu voltar, quando eu vier consumar todas as coisas, vier completar a obra de redenção, quantas pessoas com essa fé persistente, como a dessa viúva, eu vou encontrar na terra? Gente, você está conseguindo recalcular a rota e entender onde nós queremos chegar? Porque quando a gente coloca a nossa fé no Filho, que é a fé mais preciosa, a gente entende o que Pedro está dizendo lá e vai linkando outros textos, você começa a perceber que a minha caminhada cristã, ela não depende muito de circunstâncias. E eu não estou querendo dizer com isso que as suas emoções não dependem das circunstâncias, porque são coisas bem diferentes. Vocês conseguem me entender ou não? Notícias ruins chegam toda hora, assim como notícias boas. Notícias boas você se alegra, notícias ruins você fica triste. Isso são suas emoções. Agora, a sua fé no Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser uma fé desenvolvida, tá? Porque a gente desenvolve no caminhar, não vem instantaneamente. Tá? Deus te dá um pequeno grão de mostarda e fala assim, tó filho, é pequenininho, agora vai desenvolver. João, como é que desenvolve isso? Isso aqui dá mais umas 300 pregações. Jejum, oração, palavra, oração em línguas, vida no Espírito. E aí você vai, entendeu? Tendo um relacionamento com o Senhor. Mas é desenvolver. Quando a fé está no Senhor Jesus Cristo, na obra redentora, o maior problema, gente, que eu e você temos, não é a nossa vida financeira, não é o problema da família, não é o mundo como está, não é isso que está doendo aí agora, que você está preocupado pensando lá. Não é esse. O meu e o seu maior problema que nós temos, e um dia, assim, nós vamos ter que sentar para acertar essas contas. Se chama pecado. Pecado. Por mais que enquanto a gente estava morto, né, nos nossos delitos e pecados, ou seja, não tínhamos nascido de novo, vida que segue, né? Ia para o inferno até mesmo sem saber. Tá? Depois que nós nasceu de novo, agora nós temos o doce Espírito Santo, assim, nos guiando. E esse problema chamado pecado, um dia nós vamos ter que acertar contas com Deus, o justo juiz, diante daquilo que pedimos perdão, das coisas que fizemos de maneira deliberadamente, sabendo que era errado e fez. Esse é o nosso principal problema, gente. Dinheiro vem e vai. Pessoas vêm e vão. Situações, quantas situações, se você pensar na tua caminhada cristã, vieram e passaram. Ah, João, mas tem um que permaneceu. Mas um dia vai passar também. E se não passar, você passa. É ou não é? Parece frio, gente, mas é. Procure sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Se tiver alguns que de fato batalharam, já são senhores, para lá dos seus, muito para lá dos seus 80 anos. A guerra já fez, está quase chegando a 80 anos. Passou, aquele sofrimento, aquele negócio que parecia que, né, se nós vivêssemos na época, nós diríamos que Hitler era o anticristo. Estava dominando tudo, impondo, perseguindo o judeu. Cara, igualzinho está aí. Faltava alguns elementos para a época, que são os elementos tecnológicos e tudo mais,
os eventos cataclísmicos, né? Mas está tudo aí. Tudo passa, gente. Inclusive os sofrimentos passam. Então a fé autêntica é a fé que vai sendo provada, ela vai tomando os baques da vida, ela pode sim chorar, ela pode sim se entristecer, ela pode ter os seus momentos de luto, tudo isso faz parte, gente. Tem que fazer parte, nós somos humanos. Mas quando ela está fundamentada na cruz de Cristo, até mesmo o choro, o lamento, eu diria até que os nossos vales de depressão e tristeza, né, Davi diz isso, ainda que eu ande pelo vale, gente, olha que coisa sombria, é o vale da sombra da morte. Eu não sei o que é pior, se é o vale, se é a sombra ou se é a morte. Ele está falando de um estado de profunda tristeza da alma. Mas ele tinha, eu sei que Cristo ainda não havia morrido, mas ele tinha essa expectativa no Messias que viria e que livraria, inclusive ele diz em outros salmos, livraria a minha alma, ele não deixaria a minha alma na sepultura. E é um salmo profético dizendo, se referindo também ao Senhor Jesus, né, e por aí vai. Mas nós precisamos estar, gente, quando a gente pensa em fé cristã, em vida de igreja, em caminhada, essa fé, o alvo dela, a fé mais preciosa que tem, a fé mais, assim, é a fé no Filho. É a obra redentora que resolveu o problema de todos os nossos problemas, que é o meu e o seu pecado. Se a gente tentar apoiar a nossa fé em outras coisas, qualquer tipo de sucesso em qualquer área da nossa vida, corre o risco, tá, de fracassar. E a gente pega, como eu disse no começo, por isso que eu estou falando isso para vocês, corre o risco de a gente botar na conta de Jesus. Fala assim, é por isso que eu não ando mais com o Senhor, deu errado a empresa. Por isso que eu não ando mais com o Senhor, não tive meu sucesso profissional, não recebi meu aumento, não casei. E se Deus tiver para você o dom do celibato? Tem na Bíblia, tá? Eu sei que a igreja não fala muito sobre isso, mas está nas Escrituras. E se Deus tem uma grande obra na sua vida, uma obra tremenda, gigantesca. Aí o pai vira para o filho dá uma olhada para o Espírito Santo e fala assim, para homens com uma obra gigantesca, é aquele tratamento padrão na terra. Qual? Dá um cônjuge para ele. Ele vai começar a aprender a morrer. Dá uma esposa, dá um marido, ele vai começar a abrir mão das coisas. E depois você envia filhos. Gente, quem é pai, mãe, marido, esposa, e se você tem uma vida saudável, é ou não é isso? Quando você casou, você abriu mão de muitas coisas. E assim, isso é plano de Deus, gente. Isso é o plano perfeito de Deus, são famílias. Tenha filhos, você não vive mais para você. Agora eles estão centralizados no lar. Primeiro porque são totalmente dependentes na sua tenra idade. E dizem que depois que fica grande, dá trabalho dobrado. Então Deus coloca esses tratamentos na vida do homem para você aprender a renunciar, a morrer, a ter uma fé. São provas que vão vindo. Há alguns textos, como Provérbios 17:3, diz assim, o fogo, ele prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Gente, quem é o pai da fé? E qual foi a maior prova de Abraão antes dele ser pai da fé? Tá? Ele não foi pai da fé quando Deus o chama. Ele é pai da fé lá em Gênesis 22. Dá-me teu filho, teu único filho. Sobe ao cume daquele monte e entrega-me ele. O escritor de Hebreus, abre em Hebreus 11, quando faz menção a esse texto de Gênesis, ele fala algo extraordinário. Lembra aí o Hebreus 11, é o pela fé, Muita gente que fez grandes coisas por meio da fé. O verso 17 fala assim, pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, olha só, gente, estava disposto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Olha só, dá para dizer que Deus está doido ou não está? Vou te dar uma descendência, Abraão. E Deus nunca disse que essa descendência estaria em Ismael ou em qualquer outro filho. Essa descendência, Abraão, ela está em Isaque. É em Isaque que está essa dependência, essa descendência. Aí passa alguns anos, alguns dizem que por volta da adolescência, talvez 17 anos, talvez um pouco antes, enfim, não importa isso. Dá-me teu filho, sacrifica o seu filho. Poxa, mas o que é isso, Deus? Não faz sentido a palavra que o Senhor liberou sobre mim. Vou matar o único filho. E aí o texto diz que Abraão agiu assim por meio da fé, e o 19 diz, ele concluiu o quê? Ou seja, a fé dele levou a concluir o seguinte, o Deus que fez a promessa é um Deus verdadeiro, a palavra dele não volta vazia. Deus não é homem para que minta.
nem se arrependa. Então ele concluiu que se Isaac morresse naquele sacrifício, tá aí é o meu parênteses aí, tá? O texto diz, concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para ressuscitá-lo, trazer de volta a vida. E de certa forma, diz o escritor de Hebreus, foi isso que aconteceu. Não estava pronto para sacrificar, né? Ele agiu pela fé. O pai da fé, tá? E aí as 3 maiores religiões do mundo, né, da qual descendem Abraão, você sabe que é o judaísmo, né, o cristianismo e a outra, tá, que eu vou deixar quieto por hora. Você tem ali os descendentes de Ismael, você tem os descendentes de Isaac, você tem o cristianismo que tem como berço, né, o próprio judaísmo. Ele é o pai da fé dessas 3 maiores religiões. Se você conversar com qualquer muçulmano por aí, você vai ver que para ele Abraão é o pai da fé dele. E que quem ele levou para sacrificar não foi Isaac, foi Ismael, da qual também teve 12 príncipes. Né? Você vê um espelho, tá? E que para mim, né, o Islã, toda essa ideia aí que, enfim, você tem grupos aí muito fortes hoje, né? Para mim a descendência do anticristo, o homem da iniquidade, ela vai vir desse espelho da qual descende a raiz de Davi também, que é o Cristo. Então o anticristo ele está espelhado aqui, tá? Os filhos de Edom. Ok? Mas essa também é uma outra conversa. Mas Deus prova os corações, gente. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, por isso não desanimamos, irmãos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque aquilo que vocês estão vendo é temporal, mas as que não se veem são eternas. Tiago, capítulo 1, se você puder abrir comigo aí, ele vai na mesma direção de Pedro, falando sobre essas provações com relação à nossa fé. Ele diz assim, a partir do verso 2, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria, então é uma atitude, tá? Não é só uma emoção, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé ela é provada, é o que eu estava dizendo agora há pouco, tá? A perseverança ela tem uma oportunidade, talvez seja única, de crescer. Gente, nós não temos a dignidade de nos chamar seres perseverantes se nós, mediante as lutas e aflições dessa vida, desistimos da nossa fé. E é por isso que eu estou trazendo essas correções, porque talvez ela esteja com um desvio, a fé está em coisas que Cristo pode me dar ou fazer. João está dizendo então que Cristo não faz ou não cura, não estou dizendo isso, tá? Não coloque. Jesus faz muitas coisas. Bondade, misericórdia, Ele é um Deus galardoador. Não se esqueça, nós não podemos abrir mão, gente, de um texto em prol do outro. A Bíblia sempre ela se complementa, ela não se exclui. O problema é que a gente está tão focado no sucesso que nós estamos buscando, ou em que as coisas deem certo, que isso aqui abala a fé aqui na cruz, na obra, no Senhor Jesus. A fé mais preciosa que nós temos, ela também abala. Isso não pode acontecer. Porque a fé, a origem da fé, ela está na cruz de Cristo. E por causa da sua bondade, da sua misericórdia, do seu Deus galardoador, nós somos recompensados. Então, se não formos, se não acontecer, se a bênção não chegar, lembra aquela questão, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Deus também é isso aí. Quando a nossa fé tem que aumentar, é a fé na obra do Senhor. No meu principal problema, que é o pecado. E que eu preciso ter esse escrito de dívida realmente cravado naquela cruz. Tudo isso por causa do precioso sangue de Jesus. O resto, gente, está no lucro. Se você comprar a casa, o carro, o terreno, viajar, for curado, você está no lucro. Eu e você estamos no lucro. E acredita em todas essas coisas, tá? Se você alcançar os seus sonhos, é lucro, gente. Então, o Tiago está dizendo assim, olha, é mediante a essa, quando essa fé é provada, a perseverança tem uma oportunidade de crescer. Então, nós e você não somos dignos de ser chamados perseverantes, gente, se a nossa fé não está crescendo.
Eu não sei se isso é bom ou ruim para você, ela só vai crescer, gente, por meio das provas. Não tem como ter sombra e água fresca e uma fé em desenvolvimento. Não vai funcionar. E aí talvez, eu também não vou entrar nisso, começa algum questionamento de por que tanto sofrimento no mundo, por que as coisas ruins acontecem. Esses porquês que a filosofia tenta explicar, que para mim são só métodos de Deus trabalhar no nosso interior, entendeu? Se ele não coxar o Junão, se ele não coxar você, se você ficar, cara, todo mês só ganhando, enricando e comprando, você vai ficar orgulhoso, você sabe disso. A nossa dependência para com Deus, ela vai a zero, porque você vai colocar, eu e você, estou falando, todos nós vamos colocar a nossa dependência no dinheiro. Eu tenho uma poupança gorda, eu tenho propriedades, posso vender caso venha alguma necessidade. É ou não é, gente? Se toda hora tudo der certo, o orgulho vai tomar conta do coração do homem. Tem um texto que a galera não gosta muito dele, tá? Mas está na Bíblia, gente. O rei Ezequiel, depois de uma cura milagrosa, de coisa extraordinária, o Senhor abençoou aquele homem. Ele era um homem temente a Deus, tá? Buscava o Senhor. Deus abençoou ele de uma maneira, assim, com equipamentos militares para a época dele, surpreendentes. Ele conseguiu desbancar muitos dos adversários que eram mais fortes do que Israel. Na verdade, o reino de Judá. E um dia, a palavra do Senhor diz que Deus simplesmente se afastou do rei Ezequias. E o texto continua dizendo, para provar o que havia no seu coração. Gente, o reinado dele, foram quase 4 décadas de reinado. São 40 anos, tudo dando certo, cara, prosperando. Quando um profeta do calibre de Isaías, gente, chega diante dele e fala assim, Ezequias, põe tua casa em ordem, o Senhor está trazendo uma palavra aqui, seu tempo acabou, nós vamos te recolher. Aquele homem chora amargamente ali, o profeta tem que bater no pátio e voltar. O Senhor mandou, falou assim, mudança de plano. Eu vou dar mais 15 anos. Gente, o cara olha assim e fala assim, eu sou chegado de Deus, meu reino está indo bem, militarmente, economicamente, o povo busca Deus. Gente, religiosamente estava, ok, o povo adorando ao Senhor. Eu entendo, por causa das passagens anteriores, tá? Chegou um ponto que Ezequias falou assim, veio alguns príncipes da Babilônia, falou assim, Ezequias, cara, que coisa extraordinária o teu reino, deixa a gente ver os tesouros do templo do Senhor, deixa a gente dar uma olhada na casa, deixa a gente ver como é que é a política do teu reino, como é que funciona a coisa. No coração de Ezequias, agora isso é uma crença minha, tá? As pontas de orgulho, vem cá, galera. Vou mostrar para vocês como é que nós é bom aqui, olha como é que funcionam as coisas aqui, olha aqui o meu reino, tudo certinho, tudo arrumado. Eu já fui curado de uma doença incurável, que eu ia morrer, e veio a palavra do Senhor, e O texto, de repente, há uma quebra de versículo, e fala assim, então o Senhor se afastou de Ezequias, para provar, deixa eu ver, Ezequias, eu vou dar um passo para trás, eu vou retirar a minha boa mão, só para ver o que tem no teu coração. Se está nas coisas do reino, de como você é um bom governante, ou se está em mim. Fé, gente, a fé é mais preciosa. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, ao seu discípulo amado, em 1 Timóteo 6, 12, ele fala assim, Timóteo, combate o bom combate da fé. Você pode combater muitos combates, tá? E talvez não seja o bom combate. A Bíblia sempre, quando se refere ao bom combate, é o da fé. Ou seja, é mediante as lutas, as perseguições, as provas, aos abalos que vão ter no nosso derredor, a nossa fé em Cristo, ela está ali. Nossa emoção talvez, às vezes está rindo, às vezes está chorando, às vezes está para casa, mas a nossa fé, ela está cravada na obra de Cristo. Eu sei que eu sou salvo, eu tenho essa expectativa do seu retorno e da redenção de todas as coisas por causa da obra desse Cristo que se fez carne, habitou no nosso meio, andou no nosso meio, morreu morte de cruz, desceu às regiões inferiores da terra, ali ele proclamou, ele declarou a sua vitória a todos os espíritos que estavam cativos no Seol, ele subiu às maiores alturas, ressurreto, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia ele vai rasgar os céus e descerá naquele Monte das Oliveiras para trazer vida a todos aqueles que nele creem, e até aqueles que o rejeitaram, diz a Bíblia, aqueles que o transpassaram, cairão de joelhos e verão o Senhor da glória vindo nos céus. Essa é a fé, esse é o firme fundamento da fé, gente.
O resto são acessórios. E que nós podemos lutar, tá? Não é ilícito lutar. Mas não dá para inverter a ordem. Paulo ainda quando está no fim da sua vida, na 2 Timóteo, ele fala, eu combati o bom combate. Qual que é o bom combate? Ele vai dizer aí, ó, eu acabei a carreira, eu completei a carreira, eu guardei é o bom combate da fé. Você entende que o trabalho para o império das trevas fica mais fácil, para os demônios fica mais fácil, e faz todo sentido, eu também agiria assim se fosse um demônio? Eu desvio o alvo da sua fé para coisas passageiras, porque eu sei que elas são abaláveis. Eu, como demônio, não precisaria nem tocar nas coisas passageiras, muitas vezes. Eu só desvio o alvo da tua fé. Eu ponho a tua fé de que tudo vai dar certo. Eu encho a mídia e tudo aquilo que está debaixo do segundo céu nesse mundo aqui, eu encho de informação dizendo assim, você precisa ser feliz, você precisa estudar faculdade, você precisa ganhar bem, você precisa ter uma vida digna, você precisa ser feliz, seus sonhos, cara. Olha aí do teu lado quantas pessoas alcançando o sonho. E eu fixo a sua fé nisso. Talvez, eu como um demônio estou arrastando muitas almas para o inferno, perca lá meia dúzia, 10 pessoas, porque elas vão atingir, então a fé delas vai ficar, né, porque está atrelada, a fé no Senhor Jesus está atrelada às coisas. Mas a massa, gente, milhões de pessoas, milhões de brasileiros, estão em busca dos seus sonhos, dos seus próprios sonhos, tá? Quando eu digo isso, quando o nosso sonho se alinha com o de Deus, é fantástico. Quantas e quantas milhões de almas em busca dos seus sonhos, quantos jovens viraram para suas mães dizendo assim, eu tenho direito de ser feliz, eu quero curtir minha vida, eu estou indo ser feliz agora. E que estão descendo para o Hades, gente. São tiroteios, são enfermidades de tudo quanto é tipo, doenças sexualmente transmitíveis. Quantas coisas, gente, estão acontecendo? Em busca da minha felicidade, da minha liberdade, da minha alegria. Quantos profissionais passam por cima dos outros, em busca do cargo. Quantas pessoas fazem loucura, gente, por causa de um punhado de dinheiro. Se eu fosse um demônio, eu agiria assim, vou pegar a fé de vocês e vou colocar em coisas que são instáveis. Vai romper, vai ruir. E aí a tua fé, naquele que pode te salvar, no Senhor Jesus, ela vai ruir junto. Você vai ficar, quantas pessoas você conhece com a aversão de Deus? Aí você pergunta, por quê? Porque meus negócios não deram certo, então Deus não me ajudou. Eu falo assim, não coloque Deus nisso. Não. A sua fé estava num alvo errado. Estava na profissão, você estava usando o Senhor Jesus como uma espécie de prostituta para ter o seu emprego, a sua empresa, o seu ganha-pão, usando o Senhor. Então, quando Ele te abençoava, o seu coração estava lá na empresa, não estava na obra redentora do Senhor. Agora, há muitas pessoas que o coração estão na obra redentora do Senhor. E elas usam a sua empresa para anunciar isso, para ser testemunho disso, para de alguma forma espalhar a luz, ainda que seja de maneira, muitas vezes, gente, misteriosa e oculta. Eu não quero dizer que toda a empresa tem que estar lá falando assim, ó, Jesus salva, Jesus... Eu não estou dizendo isso. Mas são atitudes, são motivações do coração. E como eu disse, gente, eu não quero aqui, talvez você está começando na caminhada cristã. Fala assim, puxa, Junão, eu estou com fé mesmo de que, né, o Senhor ia realizar meu sonho. Eu ia ser, né, tal coisa. Assim, é hora de você corrigir o curso, cara. Eu acho difícil alguém começar assim. Você tem que ser um despertar muito violento do Espírito Santo para você ter esse despertar já nas origens, de maneira muito... Porque a gente vem para Cristo para resolver algum tipo de problema. E cá para nós, gente... É o pecado que a gente quer resolver, aquele primeiro instante. Pode até ser que aconteça, mas a gente está querendo resolver o problema financeiro, o problema do relacionamento, o problema no casamento, né, o pouco que eu estou ganhando. Mas a gente precisa começar a se dar conta do que é a fé cristã. Eu tenho vergonha de dizer que o Brasil é um país cristão, gente, não é. Eu tenho vergonha de dizer que igrejas são cristãs, não é. Elas usam a nomenclatura. Porque, não sei se vocês concordam comigo, se você está dizendo que você é cristão, você tem os princípios das Sagradas Escrituras, inspirada pelo Espírito de Cristo, enraizado dentro de você. Então Pedro ele vem dando uma chapuletada, ei, vocês são estrangeiros, peregrinos, vocês não são daqui, cresçam em graça, em paz, alegrem-se mediante as provações, isso é a oportunidade de mostrar que a fé nossa é autêntica, gente.
O Cristo que morreu e ressuscitou, ele não é um conto, ele não está afirmado em coisas, ele é o firme fundamento do qual nós não vemos. Mas eu, que fui um apóstolo enviado pelo próprio Cristo, fui testemunho ocular do que esse homem fez, ensinou, curou. Eu vi ele subindo, ascendendo aos céus, dizendo que voltaria. Alegrem-se com isso, tem uma herança esperando a gente. Não pode estar firmado em coisas daqui. Eu vou terminar, que meu tempo já foi, gente. 1 de Pedro, vamos voltar lá, né, para acabar, senão... Diz assim, na verdade o que eu já estava dizendo agora há pouco, tá? O verso 8 fala assim, embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Algumas versões falam uma alegria indizível. Pedro está falando assim, gente, é uma alegria assim que não dá para expressar em palavras. Tá? Pois estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da sua fé, gente? Não é a casa nova. Não é o carro zero. Não é aquela promoção no emprego. O alvo da nossa fé, o propósito dessa fé fundamentada em Cristo Jesus é a nossa salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação. Ele está falando dos profetas da primeira aliança, tá? E investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora que essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Eu já reproduzi muito isso, tá? Quem aqui já ouviu que anjo queria pregar o Evangelho? Não pode ser desse texto aqui, tá? Não é isso que esse texto está dizendo. Eu já reproduzi muito isso, por ouvir muitos pregadores importantes, né? A gente acaba reproduzindo coisas que a gente ouve, mas que não está escrito. Tá? Se os anjos quiseram pregar os evangelhos, pode até ser, mas isso não está registrado nas Escrituras. Esse texto está dizendo assim, algo tão maravilhoso. Os profetas, eles falaram a respeito de um Messias e de uma obra que traria a redenção, e eles investigaram o assunto, a tal ponto de saber assim, que ocasião, que época, como que isso vai... O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos foi revelado na pessoa de Jesus. Eles estudaram isso. Era algo tão maravilhoso, ou algo tão maravilhoso, que os anjos que estão no céu, eles anseiam ver o desdobramento dessa obra redentora. Até o dia em que eu e você, ou ressuscitaremos dos mortos por causa da ocasião da nossa partida desse mundo, tá? Assim como aqueles que já partiram, ou por causa do arrebatamento da igreja. Eles estão ansiosos, dizendo assim, esse Deus soberano, Criador, como que vai desdobrar essa segunda vinda? Os eventos que precedem, até mesmo os eventos do esplendor da sua vinda. Como que isso vai acontecer? Eles estão assim, é uma grande expectativa de como tudo isso vai se desdobrar na vida de seres, gente. Vocês sabem o que as Escrituras dizem? Fizeste o homem por pouco tempo, porque na ressurreição nós seremos maiores do que os anjos. Anjos são espíritos ministradores. Na ressurreição, você é uma alma revestida de um corpo ressurreto, glorificado, que não morre mais, a exemplo do Senhor Jesus. Então, visto que por pouco tempo, ou seja, esse tempo chamado hoje, que a gente está vivendo, o fizeste um pouco menor que os anjos, mas a obra-prima da criação, que é o homem, o Senhor revestiu com uma coroa de glória, no qual, nesse tempo oportuno da vinda, onde todas as coisas vão ser... Pedro chega a dizer, e não me pergunte, tá, porque isso é uma doideira, vocês não sabem, irmãos, que na ressurreição dos mortos, quando o Senhor Jesus vier, nós havemos de julgar os anjos. Cara, que chapação é isso aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Obrigado, porque o Senhor, Pai, nos chama para caminhar por fé, Deus. A fé é esse firme fundamento, Deus, como diz Hebreus 11:1. A convicção, a certeza, Pai, das coisas que não se veem. Pai, nós não fomos testemunhas oculares, Senhor Deus, da sua maravilhosa obra de redenção. Nós cremos, Deus, naquilo que foi passado, Senhor Deus,
de geração a geração, e nesse testemunho interno da pessoa do Espírito Santo, Senhor. O Senhor um dia, Pai, entrou em nós e nos convenceu, Senhor Deus, do nosso pecado, do juízo e da justiça de Deus. Nós nascemos de novo, Senhor Deus, somos feitos nova criatura. Então as coisas velhas, Pai, do velho homem, elas passaram, e tudo se fez novo, Senhor Deus. E agora, como diz Paulo aos Colossenses, nós andamos, Pai, numa nova natureza. É uma natureza que está revestida, Deus, com a natureza de Cristo, e não mais a natureza do velho homem, Senhor. Por isso o Senhor nos convida, Pai, a pensar nas coisas do alto, tudo aquilo que é puro, verdadeiro, Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que de fato glorifica o Senhor, Pai, que nós possamos pensar nisso. Que o Senhor ajude cada um aqui, Pai, a desenvolver a sua fé, Pai, de maneira saudável, correta, Senhor Deus. Aquilo que talvez eu não conseguisse ser claro, Senhor. Que o Seu Espírito possa produzir, Deus, aquilo que eu não tenho a capacidade de fazer, Senhor. Talvez pontas aqui que talvez tenham ficado soltas, Deus. Que o Senhor aqui possa instruir cada um, Pai, talvez com outros textos, a ponto de que essa nossa fé, ela seja, Senhor Deus, realmente provada, ela seja uma fé, Senhor Deus, que ela é moldada no fogo, Senhor Deus. São as oportunidades que nós temos, Senhor Deus, de sermos verdadeiros cristãos, de realmente termos uma fé que ela é autêntica, Deus, a ponto de isso trazer um resultado que é glória para o Seu nome, Deus. Cristãos que são perseguidos, Deus, cristãos talvez que abrem mão daquilo que têm, talvez, Senhor Deus, que estão perdendo coisas, talvez, Senhor Deus, que estão tendo baixa, Senhor Deus, em tantas áreas da vida, que estão se sentindo injustiçados. São tantas coisas, Senhor Deus, mas ainda assim eles insistem, Senhor Deus. Eles perseveram em crer, Pai, na Sua obra redentora. A fé mais preciosa, Deus, é a fé no Filho, é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que não há outro além do Senhor, Pai, não há salvação fora do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos pela Sua palavra. E nós sabemos, Deus, como diz o texto de Apocalipse 19, Pai, quando João tem todas aquelas revelações, Deus, a respeito do tempo do fim, antes que ele tivesse, Deus, a visão da Nova Jerusalém, Senhor. Quando ele vê, Senhor Deus, as bodas do Cordeiro, Pai, ele registra, e o anjo me disse, escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são verdadeiras. Então eu caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso. Eu sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Senhor, que nesses últimos dias o Senhor possa produzir isso no nosso coração, Pai, que possamos dar testemunho da nossa fé, Deus, em Jesus. A nossa fé, Deus, não são de que dias melhores virão, e não que isso seja errado. A nossa fé, Deus, não está firmada no nosso ego, Pai, nas nossas conquistas, mas ela está firmada, Senhor Deus, no Senhor, Pai, somente no Senhor, Deus. O Senhor é essa pessoa maravilhosa, Pai, que nos convida, Senhor Deus, a cada dia desenvolver esse relacionamento por meio da fé, Deus. E como por várias vezes vai acontecer no livro do Apocalipse, essas palavras são fidedignas, elas são dignas de toda aceitação, elas são verdadeiras. Céus e terra passarão, Senhor Deus, mas a Sua palavra, Pai, ela não passará, Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.